bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Parte, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga e hoje nós iremos falar do RUR, Robôs Universais de Rossum, de Kamil Kapek, uma coisa assim. Nome difícil pra caramba. Parece que é tcheco o autor, é Karel, né? Eu não sei como é que pronuncia também não, mas enfim. É isso aí, Rafa. Eu tô aqui com essa edição capa dura aqui, bem caprichada, a arte é de um ilustrador nacional, bem bonita. E é uma versão de financiamento coletivo de Catarse que eu apoiei, né? E trouxeram aí a tradução desse livro. Não sei se ela já existia nacional, acho que não. Acho que é a primeira vez que ela é traduzida de forma nacional aí pro Brasil. E o livro ele tinha assim meio como chamada, né, para convencer as pessoas, atrair as pessoas, né, por ser meio que o primeiro livro a cunhar o termo robô. Então, provavelmente é um livro antigo, né? Deve ser uma escrita antiga, a gente já imagina. Mas também de cara a gente gosta de avaliar, a gente fala, né, sem ter pré-julgamentos, né, tentar avaliar só a escrita de fato, mas naturalmente já vem impregnado na gente que a gente vai se tratar de uma obra de ficção científica, né? É, talvez na época, para quem leu, não saberia, né? Robôs Universais de Rossum, para quem não conhece o termo robô, talvez não ficasse claro do que se tratava, né? Mas hoje, para a gente, como já é um termo muito bem disseminado, já vem meio que impregnado na gente aí uma questão nesse sentido, né? Bom, e a edição caprichadíssima, do jeito que eu gosto, capa dura, a arte muito bonita aqui acho que é Vitor, esqueci o sobrenome dele agora, Vitor Verdrum, alguma coisa assim. Tem lá no Instagram, se achar o Instagram dele, ele tem umas artes bem bonitas, ele faz várias capas de livros nacionais aí para Catarse e tal. Para quem curte essa parte de ilustração, vale a pena correr atrás dele também. E é isso, né? Tem aqui um fitilhozinho, do jeito que eu acho que um livro com capa dura desse tamanho deveria ter para ajudar a gente a marcar a página. Mas nada disso importa, Rafa. A gente está Exatamente. preocupado aqui com a primeira página em si, que nesse caso se passa depois de algumas páginas, porque tem aqui alguns prefácios, né, introduzindo a história do livro, mas nada disso para a gente estar preocupado. O início. O vermelho contaminava todas as cores, empurrando a sala para um tom de entardecer que anunciava uma noite muito escura. Paredes e teto, antes brancos, eram tomados pela cor inflamada do sol a se pôr fraco e triste no horizonte. Pela grande vidraça entrava aquela claridade poente, e por ela também era possível ver a encosta lá embaixo e o cais, tudo tomado pela mesma luz passageira do fim do dia. Rossum via tudo aquilo como uma moldura de inestimável beleza, um pano de fundo mutante cuja única função era guarnecer sua obra máxima. Sentado em uma poltrona de couro, ele passara as últimas horas contemplando a própria criação. Às vezes em silêncio, outras tentando interagir para acompanhar a evolução de seu invento, Rossum admirava o resultado da sua pesquisa como uma criança que vê um recém-nascido pela primeira vez. O velho Rossum nem se importava de estar há quase 3 dias sem dormir. Seus olhos avermelhados como o pôr do sol davam mostras de cansaço extremo. Ele, porém, se sentia ainda exultante como um jovem que não quer saber de dormir. Depois de passar 10 anos naquela ilha estudando uma forma de criar um ser humano sintético, o velho Rossum se permitia entregar-se à loucura de permanecer tanto tempo sem dormir. Aquilo era praticamente uma comemoração de protesto, que ganhava ainda mais força quando ele se lembrava de que seu odioso sobrinho não dava mais crédito às suas ideias. Sabendo da importância do momento, o cientista havia deixado uma filmadora ligada o tempo todo, plugada na tomada e em um laptop que gravava tudo o que acontecia na sala. Bem, e primeira página, fecha com a primeira página. Parabéns à editora. Esqueci de falar no começo, né? Acho que é Madre Pérola que chama, deixa eu ver. Isso, editora Madre Pérola. Eu achei bem legal algumas coisas interessantes pelo fato de que, pela língua portuguesa ser bastante parecida com a língua inglesa em algumas palavras, e você pega, no caso, É, robô, robot, universal e Rossum deve ser Rossum mesmo. na Então, verdade, o coisa é. Acho que o autor é tcheco, da República Tcheca. Então não sei nem qual que é a língua que fala assim na República ah, Tcheca. mas se for pegar uma coisa em República inglês, Tchequense. dá pra.
Dá pra fazer uma coisa legal. Bem, mas de qualquer forma, é, se o título no caso for Hur mesmo, R-U-R, foi bem interessante Sim. uma possível tradução feita O título original é R.U.R. pelo E é em Pietro inglês depois. mesmo, tá? É inglês mesmo? Desculpa, pelo menos o título em inglês. Rossum Universal Robots. É. Que ou seja, o R e o R se invertem lá na mesa. Então, no caso é tal. E eu acho interessante porque no começo, tipo, obviamente, títulos, o início, eu acho bem meio bosta, mas considerando o fato de que se esse foi não talvez o primeiro livro de ficção científica, mas o livro que trouxe essa terminologia, usar como início não me quebra muito, De apesar certa de forma, que é uma inovação, né? ainda é meio bosta. Sim. Uma coisa que eu fiquei tentando procurar que não encontrei é a obra original, qual é a data dela. Outra, aqui, ó. Naquela folha de dados aqui não vem informação específica da data original, fala só o título. Enfim, eu concordo com você, o início é um título para capítulo fraquinho, né? Mas eu digo assim, que às vezes, dependendo da época que se tratava, era algo mais comum de ser feito, né? Não sei. E eu tô até dando uma olhada aqui nos outros capítulos, nem tem título, é só capítulo 1, capítulo 2. Então, não é algo, pelo visto, que o autor se preocupou mesmo, de fato, né? Sim. E me surpreendeu um pouco, porque assim, ó, quando a gente anuncia que é o livro que cunhou o termo robô pela primeira vez, eu já fiquei com a cabeça assim, pô, deve ser uma escrita antiga, deve ser um negócio velho. E eu achei a escrita fluida. Eu não sei se foi um trabalho primoroso aqui do Rogério Pietro, que tentou modernizar a escrita original, ou se ele traduziu ao pé da letra mesmo ou às vezes o texto não é tão velho assim também, eu tô com a cabeça que robô é um termo mais velho e não é tão velho assim quanto se possa imaginar, né? Mas eu achei uma leitura fluida, de modo geral, essa primeira página, frases curtas, gatilhos de ambientação, gatilhos de que a gente acha que são interessantes atualmente, nos dias atuais, então me parece uma leitura bem contemporânea, assim. Sim. Eu achei interessante essa primeira frase que diz: o vermelho contaminava todas as cores, empurrando a sala para um tom de entardecer que anunciava uma noite muito escura. Uma coisa que eu achei legal, pelo fato, pelo menos, dessas palavras, essas escolhas de palavras, porque eu tava vendo um videozinho que, na verdade, era para ser uma piada, mas que é bem interessante eu trazer um pouco a discussão, que mesmo que literalmente tenha o mesmo significado, as escolhas das palavras fazem diferença. Como, por exemplo, é, ah, eu vou guardar, eu vou guardar esse negócio para você. Ou o que é seu tá guardado, a frase no significado é o mesmo. Só que o segundo traz muito um ar mais macabro, pelo fato talvez de Uhum. terem sido usado várias vezes esse tipo de frase em textos mais. Então meio que se tornou meio que um popularmente conhecido como uma frase mais pesada. Então quando fala assim, né, que o vermelho contaminava todas as cores, empurrando a sala para um tom de entardecer, eu achei interessante as escolhas dessas palavras, no caso contaminava e empurrava, Empurrando, porque isso traz uma dá um coisa muito impacto mais mais pesada. pesado, sim, sim, justo. Sem dúvida nenhuma. Assim, tem até uma coisa aí, eu sei, o vermelho contaminável me lembra algo meio que sangrento também, não sei, assim, tipo. é, E aí depois, assim, você vê que é a questão do entardecer só passando, né? Então, mas eu acho que brincou legal com as palavras, criou uma primeira frase interessante que não tem, vamos dizer assim, é, impacto nenhum no sentido de contação de história, no sentido de eventos acontecendo, é só um entardecer que está chegando e uma noite escura que está por vir. Né? Não tem nenhum fato pesado acontecendo, mas a forma como ele construiu essa frase ficou poeticamente bonito a ponto de soar bem positivo para quem está lendo. Sim, exatamente. E aí, então assim, uma coisa que eu gostei muito foi dessa questão da fluidez da escrita, meio que contemporânea, assim, eu acho que ficou legal. E ele aproveitou, né, Rafa, para a primeira página, colocar coisas que a gente julga interessante, que a gente cita aqui, que é ambientação de personagem, caracterização de personagem, ambientação do cenário,
colocou um pouco de conflito aqui também, já tem ali aquele embate ali com o sobrinho dele, se não me engano, né, que a gente tava, né, ele fala aqui, cadê, mais pro final aqui, Sim, que o sobrinho já não importava com as ideias dele e tal. seu odioso sobrinho, então já criou aqui um embate aqui como se fosse, pô, pode ser um vilão aqui na história, né, eu fiquei com a sensação em princípio, né, por ser uma primeira história de robô aqui e tal, que isso seria algo meio que plot twist na história, talvez, mas não, ele já falou aqui também, abriu o jogo já de cara, né, que ele conseguiu criar um humano sintético, né, então, é, não é spoiler nenhum, falar que é robô, né, e tal. Eu achei assim, tem muita coisa positiva nessa primeira página para mim e, e fiquei surpreso nesse sentido por ser um texto, imagino eu, antigo. Vou até procurar aqui enquanto você vai falando qualquer coisa, né? Eu acho, então, eu acho interessante você me procurar porque todo o texto me causou um sentimento positivo, só que o Uhum. último parágrafo especificamente dessa primeira página me causou uma estranheza extremamente complicada, só pelo fato de eu ter o conhecimento de que, esse livro foi que cunhou o termo robô. Porque mesmo que a gente considere que o termo robô é um termo relativamente novo, sei lá, que seja de 1970, ahn, meio que esse trecho, sabendo a importância do momento, o cientista havia deixado uma filmadora Um e um laptop. laptop É. plugado na tomada. É aí que eu entrei na questão que eu acho que talvez, para essa escrita estar tão fluida, tão bem feita assim, tenha um pezinho do tradutor aí, né? Inclusive, ó, peço perdão já, porque agora que eu tô vendo aqui na capa, vem escrito, ó, traduzido e adaptado por Rogério Pietro. Então, com certeza, ele trabalhou em modernizações dos termos, ou da escrita em si. Da escrita eu não sei, mas do termo, com certeza. Laptop não existia. Acabei de ver aqui, em 1920, né, a obra original. Então, laptop com certeza, né, filmadora provavelmente já tinha alguma coisa, né? Mas laptop acho pouco provável. Acredito que, considerando isso, eu acho meio que, pô, 1920. Se tivesse em 2020, seria então aí já 100 anos de brincadeira. Uhum, Então, né, 100 anos, tipo, 104 anos de brincadeira. Então, assim, é um livro que a gente considera como clássico? Com certeza. A gente já leu livros mais velhos, 1800 e pouco, mas 1920 não é recente, né, comparado. recente, né? Mas, assim, talvez, eu não sei dizer de uma forma geral, ou se você, Matheus, acho que compartilha um pouco comigo, pelo fato da gente ter esse spoiler e esse sentimento mais crítico, a sensação de que essa adaptação, pelo menos desse parágrafo, me gerou uma estranheza negativa. A fluidez do texto que, pô, transcrever um livro de 100 anos, vamos considerar que né, saiu em 2020, mas um livro de 100 anos, o cara conseguir ler e manter as, os estilos, os preceitos, as analogias e ainda modernizar o ponto de deixar uma leitura boa, pô, 1000 pontos pro Rogério Pietro, tipo, 1000 pontos mesmo. Mas se não soubesse isso, pelo menos para mim, esse último parágrafo teria sido normal, como qualquer outra ficção, Uhum, computadores, energia e tudo mais e uhum, tal. Mas isso me pegou um pouco porque eu pensei, pô, mesmo que numa ficção científica futurista você tem o direito de criar alguma coisa que não existe, mas é muito mais fácil hoje a gente conceber coisas que não existem baseadas do que computador em 1920. Então me pegou um pouquinho essa adaptação, porém todo o restante eu achei primoroso. Compartilho sim. com você a, a fluidez. Tem alguns pontos que me incomodam, mas a gente vai discutindo. Mas de uma Uhum, forma geral, uma primeira página que facilmente eu poderia dizer que é um livro de agora. sim. E aí, se tratando da história em si, né, Rafa? Uma coisa que é interessante e que é comum, aí eu não sei, né, de fato, se foi ele que começou com isso também, ou se
já existia alguma outra coisa, mas é que essa questão de meio que do homem fazendo o papel de Deus, né, de ter a sua criação ali, né, de tentar criar a vida, né, é algo comum na ficção científica hoje em dia, mas se esse cara aqui foi primoroso, né, foi o primoroso, foi o primeiro a trabalhar com isso, aí muitas palmas para o autor, porque é um tema que funciona até hoje, né? Claro que pode parecer batido algumas vezes, né? Mas quando bem feito, funciona, e é um dilema clássico, né? Do ser humano, né? Se é quem que criou a gente, né? Para quem acredita em religião, aí tudo bem acreditar em Deus em si, mas é, e aí, a gente não tem prova de nada, né? O ser humano consegue desenvolver tecnologia a ponto de criar outro ser humano ou não, né? Não sei se o embate da história vai ir por esse caminho mais filosófico ou não, mas eu acho que até talvez como é que chama? Uma promessa que ele colocou aqui nessa primeira página, né? Não sei se ele vai cumprir ou não, tem que ficar atento nisso também, que a gente sempre fala, né? De colocar promessas e não cumprir. Mas, para mim, me parece que ele vai um pouco para essa linha. Ele fala aqui de observar a criação dele, de estar feliz com a criação dele que funcionou, né? Dele estar isolado numa ilha ali. Então, assim, me soa bem uma analogia com a história de Deus aqui, do Criador sozinho no universo, criando o ser humano. Essa primeira página me trouxe muito um sentimento mais Frankenstein. Que é também nessa pegada. Não sei que ano que é, Frank, você acha que é antes, né? Frankenstein É antes. antes, sim. Mas assim, eu não acho que tira o mérito, porque. Ah, mas o Frankenstein era um ser inanimado. Sim, mas é um corpo de corpos de humanos que Sim. voltaram à vida. Outra coisa é você criar, entre aspas, do zero a partir de máquinas, considerando 1920, onde, obviamente, nós temos máquinas, mas o cara conceber a ideia de que essas máquinas um dia vão se tornar tão humanas quanto a gente é algo interessante a se pensar. Hoje é muito fácil. Qualquer criança de 7, 8 anos pega um bonequinho e fala XYZ. Mas 100 anos atrás, no caso, pergunta pro seu avô, pra sua avó, ou se a sua mãe, seu pai tem mais de 70 anos, pergunta para eles: "Ah, o que você acha se a torradeira falasse com você?" E pense você, no caso, se a torradeira começasse a falar com você. Você percebe que os sentimentos e as percepções são tão diferentes que talvez pro seu avô seja inconcebível. Ele não teria uma ideia, tipo assim, porque se hoje a gente fala com Alexa e os nossos avós têm dificuldade, imagina conceber há 100 anos atrás uma inteligência máquina. Então, assim, eu não tiro o mérito do. Ah, mas existiu o Frankenstein. Dane-se. Eu acho que até mesmo o primeiro parágrafo que começa paredes e tetos, antes brancos, até o final, né, a primeira vez. Essa poesia desse primeiro parágrafo me traz muito sentimento de Frankenstein. Pelo fato de trazer esse ar mais soturno, do isolamento, de ser incompreendido, de no caso, ser você e a sua criação. Então eu gostei bastante desse primeiro parágrafo, porque evoca É. muito esse ar meio que clássico, que perde um pouquinho dessa poesia no segundo parágrafo. Eu acho que perdeu um pouquinho essa poesia, né? Ainda mais quando começa o velho Rossum. Eu acho que isso realmente é muito mais moderno do que poético, então eu senti essa leve quebra desse parágrafo para esse segundo. Talvez só colocar, ao invés de velho, eu procuraria algum sinônimo um pouco mais rebuscado para esse momento. Né? No caso, o sábio, o incompreendido, o questionável. Eu acho que poderia Uhum. colocar um outro adjetivo ao invés de velho aqui, talvez para manter um pouco mais o peso da, do primeiro parágrafo. Mas eu acho que, pelo menos nessa transição, tivemos ainda esse momento introspectivo. Sim. E eu sinto que se o livro se manter uma introspecção com
pitadas de ação com robôs fazendo coisas, isso já me agradaria. Não sei se a galera prefere, tipo assim, eu robô, a ação e aquele outro, e a reflexão se torna um subtema. Segundo plano. No caso aqui, eu acho que se ele vai introduzir o termo robô, ou pelo menos os conceitos, me traz a ideia de ser algo mais introspectivo e a ação seria um pano de fundo. E eu Sim. agradeceria se fosse, na real. Eu também, acho que sim, também concordo. E eu achei legal que você citou aí a Mary Shelley, né, com o Frankenstein, e fui até dar uma olhada aqui no livro, que ele tem um prefácio aqui do professor Alexandre Meirelles, né, que é um entusiasta aí da literatura, e dispensa apresentações, para quem não conhece, procura lá também, tem cursos, tem perfil no Instagram e tudo mais, e ele faz aqui um prefáciozinho, então, dá uma introdução sobre a obra, de modo geral, né, e ele cita aqui também Mary Shelley, cita aqui Frankenstein, na verdade ele cita até é, anteriores a Frankenstein, que eu nem conhecia, né, os primeiros autômatos na literatura, de modo geral, aqui, então ele cita aqui parece que um francês aqui, cadê? Perdi já onde que estava. Enfim, é indiferente, né? O que eu quero dizer, em todo caso, é que de fato não foi o primeiro, né, a trazer essa criação, o ser humano criando outro ser vivo, né, um autômato. Mas Mary Shelley também não foi, apesar de ser talvez a mais famosa para gente, né? Mas na literatura já existiam outros. E isso é uma coisa até, né, Rafa, interessante da gente pensar que a escrita, como qualquer outra coisa na natureza do ser humano, a criação, é difícil da gente falar quem foi o primeiro que fez, né? Se teve influência de outros ou não. A gente está sendo bombardeado de sentimentos, de sensações, de coisas o tempo todo, né? E tudo isso acaba influenciando nosso pensamento, nossa forma de agir, de criar, né? Então, assim, é possível que a Mary Shelley tenha tido acesso a alguma coisa, mas é possível que não também. Outra pessoa, ao mesmo tempo, teve o mesmo insight de alguma forma, por algum outro motivo, né? Enfim, não é demérito nenhum para ele ter criado uma história que fala sobre criação de vida, né, sintética, mas não quer dizer também que ele tenha sido pioneiro nesse sentido, né? No termo robô, pelo visto foi, e Sim. méritos a ele por isso. Mas é realmente meio que, apesar disso não ser necessariamente uma discussão do livro, é uma discussão interessante que o livro traz, ou pelo menos a existência dele traz, porque se você for seguir para Grécia Antiga, Mesopotâmia, nós temos a ideia de homúnculo, que é o humano sintético feito a partir de compostos químicos e tudo mais. Se você for considerar que, seguindo até um pouco mais para trás, se o ser humano, no caso, dentro da mitologia católica, veio do barro, ele não deixa de ser um golem, como acontece, por exemplo, na mitologia asteca, na mitologia galega e diversas outras onde tem golems e avatares e coisas. Então, assim, da mesma forma que tem aquela discussão. Ah, como os Aztecas têm pirâmides e o Egito tem pirâmides? Ah, veio aliens do espaço e ensinou pirâmides para todo mundo? Ou simplesmente a matemática, a existência da matemática disse: não, essa é a forma geométrica mais sustentável, então ambos chegaram na mesma conclusão em momentos diferentes. Então eu vejo assim que, por exemplo, mesmo que a Mary Shelley não tenha tido sei lá, bebido da mesma fonte, meio que a discussão do ser humano de onde viemos, para onde vamos, quem nos criou, se nós somos imagem e semelhança de Deus, quer dizer que podemos criar vida também. Então acho que essas questões filosóficas levam o ser humano a chegar em conclusões diferentes, porém com filtros diferentes. No caso, Sim. ela, em 1800 e alguma coisa, não existia robôs ao ponto que talvez uma prensa ou, sei lá, uma roda, ou coisa assim, mas, tipo, metálico não. Então, acredito que, apesar de que você pode sim ter uma ideia inusitada, uma ideia diferente, mas se você parar e pensar, você vai perceber que ela nasceu de alguma coisa, ou uma inspiração, ou alguma. Ah, eu não lembro. Tá, então no caso você não lembra. Mas a Nasceu ideia de algum mais lugar. exótica, se você parar, se algum estudioso estudar a tua vida, vai ver que você teve experiência X ou Y que te Justo. chegou. Nada brota assim, né, do nada. Exatamente. Exatamente.
Nós vivemos em tempo contínuo, veio de algum lugar, alguma coisa. Sim. É, massa. E aqui voltando, né, voltando pro texto, depois desse momento filosófico, nesse terceiro parágrafo, eu achei interessante até mesmo que você comentou sobre o desenvolvimento do personagem, algo que já tá meio que fazendo Uhum, já no segundo parágrafo e já no terceiro traz isso e meio que começa a apresentar outras coisas, como por exemplo no caso, né, o jovem, o sobrinho dele. uhum. E é interessante que assim, até então a gente não sabe qual é o conflito da história. Normalmente é sugerido que o ponto de conflito, se não for apresentado na primeira página, que seja apresentado no primeiro capítulo. Então, assim, se o capítulo tiver 20 páginas, em algum momento do primeiro capítulo tem que ser. Tem forte. Mas é sugerido, e normalmente é feito isso, a apresentação do conflito. Mas imaginar que, por exemplo, só um adendo. Muitas vezes a galera pensa que a relação protagonista e antagonista é protagonista, né, mocinho, antagonista vilão. Só que isso caiu por terra há muito tempo. Sabendo que conceitualmente, protagonista é aquele que rege a história e antagonista é aquele que impede que a história seja regida de acordo com a vontade do protagonista. Então, se por acaso. Se um protagonista, o Coringa é um protagonista. Se a história, por exemplo, é contada pelo ponto de vista do Coringa, ele é o protagonista e o Batman é o antagonista. Ah, mas o Batman não é vilão. Ok. Mesma coisa que se a história fosse contada no ponto de vista do Darth Vader, o Luke seria o antagonista. Então, Uhum. então eu acho interessante porque, apesar de a gente estar vendo no ponto de vista do Rossum, e ele traz essa ideia de, meu odioso sobrinho e tudo mais e tal, não impede de que o De ele ser um babaca. dele ser um babaca e ele ser um vilão. Porque Justo. vilão é o arquétipo do cara malvado. Uhum. Então, imaginar que, pô, se o. Se no caso esse autor soubesse que futuramente iria existir a Skynet, que iria existir o Eu Robô e outras coisas, em tese está nascendo o maior antagonista da ficção científica da história. O cara que criou robôs. Sim. Então, apesar de que sim, pode ser que o cara seja realmente só um cientista e tudo bem, e aconteceu até Sim. tal, mas eu acho legal essa discussão de que, considerando os fatores, ele pode ser sim o vilão da história, mas a gente tem maior tendência a se afeiçoar porque é o É o ponto de vista protagonista. dele. Sim. Justo. E aí, Matheus, no caso final das contas, viraria ou não viraria então a página? Cara, eu viraria, Rafa. Eu gostei bem, igual eu te falei, leitura fluida. Achei que colocou bastante característica legal aqui de apresentação de personagem, de ambientação, dando um pezinho do que pode ser o conflito, uma primeira frase boa. Pra mim, assim, tá bem poderosa essa primeira página, né? A gente não tem nenhum impacto relevante aqui do que está por vir, mas que acho que talvez seria o ponto fraco aqui nessa primeira página. Mas ela funciona muito bem comigo. Eu sou um fã de ficção científica, então é, já tem essa curiosidade por trás. Eu gostaria de novo de ressaltar aqui, não sei, não li o original para saber se está muito diferente do que está aqui pelo Rogério Pietro, mas achei que deu a questão. E aí entra essa questão da modernizada, né, Rafa? A questão do laptop ali que a gente comentou. Uma coisa que às vezes me incomoda em ler clássicos é esse envelhecer mal. Então, às vezes, o laptop que tinha sido descrito como uma parafernália bem que hoje já não faria o menor sentido, sabe? Então, acho que teria um ponto positivo aqui do tradutor e adaptador da história em colocar algo para contemporaneizar, nem sei se existe essa palavra, mas, mas que funciona para a leitura e deixa a leitura mais fluida para os dias de hoje, para a gente não ficar assim, não, isso aqui não faz sentido mais nenhum hoje, tá ligado? Tipo, colocar sei lá, um, um carro voador, mas um carro completamente bizarro, assim, descrito, sabe? Tipo, uma coisa que soaria bizarra. Quer ver um que tem seus problemas de envelhecer mal, que eu gosto pra caramba, mas que tem seus problemas de envelhecer mal? Pra mim é o Admirável Mundo Novo, né? Esqueci agora, Aldous Huxley.
Eu gosto pra caramba da história, mas ela tem algumas coisinhas que me incomodam quando eu ia lendo assim, isso aqui não faz sentido hoje em dia, tipo assim, e tava pensando no futuro, mas que você via que, pô, não ficou tão legal. Então, assim, eu acho que talvez tenha sido uma puta sacada do Rogério Pietro em adaptar isso para deixar a leitura mais fluida, funcionar melhor para quem não da época lá quando leu o livro, né? Apesar de que talvez perderia um pouco da identidade original, mas não sei se isso chega a ser problemático ou não. Bom, enfim, para mim, positivo, viraria a página. Quero virar, fiquei curioso. Vou virar em breve. No caso eu vou virar, mas pra mim eu acho que os dois grandes pontos que me fazem virar, primeiro é a promessa da venda do livro, no caso, pô, se esse aqui é o livro que cunhou o termo, eu quero muito saber o que passava na cabeça do criador disso. Então a curiosidade de saber o como ele abordaria e por que ele abordaria, então isso me gera muita curiosidade. E também a fluidez. No caso, a primeira página em si não me chamou muita atenção, tipo, pô, que primeira página incrível, mas a promessa de venda. Então, assim, de uma forma geral, meio que mérito do marqueteiro do livro, que ele que meio que vai fazer com que eu vire primeira página. Até tô vendo aqui no Kindle, tá por 10, 15 reais, então acho que esse pá vou É, comprar também. vale a pena. Né? Mas, no caso, talvez me pegue algumas adaptações, pelo fato de que talvez não que, pô, eu quero que seja uma parafernália estranha, como acontece no Admirável Novo. Não. Mas eu acho que talvez ao invés de laptop e computador, já me ganharia um pouco mais, porque eu acho que laptop é muito moderno. Muito moderno. Então eu acho que isso me perde um pouquinho, porque querendo ou não, eu gosto de apanhar um pouco com clássicos para sentir como que é a leitura do clássico. Apesar de que sim, tem muitos clássicos que eu já desisti por ser uma leitura extremamente cansativa, mas é no caso de envelhecer o velho, né? Envelhecer o mal, Sim. no caso, né? Mas eu acho que de uma forma geral, sim, eu viraria com algumas ressalvas, porém acredito que talvez com algumas páginas eu me acostume com esse estranhamento modernista e siga bonitinho. Mas no caso, assim, estou virando mais para saber a promessa que a venda do livro me fez. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria, se no caso você já conhecia já esse autor por algum motivo, seja por um clássico, algum documentário ou alguma coisa, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso e também se você viraria ou não viraria. Lembrando que se chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e sempre lembrando que temos o link para você mandar uma primeira página de uma história, de um conto, de alguma coisa que você tenha, para que a gente também dê a nossa opinião sobre o que nós achamos. Beleza? Então, bora ler!